Campina Grande, terça-feira, 31 de outubro. Hoje comemora-se o Dia Mundial da Poupança e também o aniversário da Reforma Protestante, realizada no dia 31 de outubro do ano de 1517, em Wittenberg, na Alemanha, pelo monge Martinho Lutero. Portanto, estamos hoje celebrando 506 anos da Reforma Protestante. Estaremos ouvindo dentro de instantes o presbítero Everaldo trazendo hoje mais uma reflexão sobre o que foi as 5 solas. Portanto, continue conosco. Deus tem uma bênção para a sua vida, para a sua família e para o seu coração. Sem perda de tempo, queremos deixá-los com o presbítero Everaldo e ao término você ouvirá uma belíssima música para o seu enlevo espiritual. 1 João 5, 4 e 5, que diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vem do mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que tem fé em Cristo Jesus, Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos falar sobre o tema, irmãos, que é o sola fide, que é somente a fé. Efésios 2, versículo 8 diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Essa doutrina da fé, irmãos, sola fide, teve origem para combater umas heresias que estavam acontecendo na igreja do século XVI, que dizia que para ser salvo além da fé era necessário as obras. A gente, irmão, nesse tempo, século XVI, já havia pessoas, naquela época, como hoje ainda tem. Eu acho lindo aqui, quando eu vi aqui o século XVI, eu digo, nós estamos no 21, nós temos aí 5 séculos, Eu ia 205 anos, mas 5 séculos. E a Bíblia, meu irmão, ela é interessante. O tempo vai passando, as coisas vão envelhecendo e a Bíblia vai ficando mais jovem. Porque quanto mais o tempo passa, mais a gente vê que ela é atual. Mas a gente vê que ela está no dia a dia ali, todo dia ali, se renovando no coração da gente. A palavra, a gente sempre tem um ditado que diz que cada vez que a gente lê a Bíblia, alguma coisa, a gente interpreta aquela palavra ali e ela se renova no nosso coração. E cada vez que a gente vai lendo, a gente vai olhando e vai vendo as coisas, mas olha que coisa linda aqui, eu passei aqui, não tinha. Porque a Bíblia vai se revelando a gente a cada leitura que a gente faz. Se você for ler um livro da Bíblia, você escolher um livro da Bíblia, você for ler, depois repetir umas 3 vezes ou 4, você vai ver a diferença cada vez que você lê. Porque ela é renovadora. Então, veja aqui o que eu quero dizer, que no século XVI, há 500 anos atrás, já havia pessoas pregando, afirmando que a salvação era pelas obras. Que era você fazendo obras que você alcançava a salvação. Quer dizer, hoje em dia a gente não encontra pessoas que dizem isso. A palavra de Deus está aí mostrando, a palavra de Deus está explicando que a graça de Deus é quem salva, a fé, que Deus mesmo diz, sem fé é impossível agradar a Ele. E a gente vê que as coisas hoje são quase iguais a 500 anos atrás, talvez até mais, 1000 anos. E eu fiquei observando, achei interessante isso, porque naquele tempo as heresias eram tão grandes que foi feita essa reforma, aconteceu essa reforma, Deus tocou no coração de alguns homens para fazer essa reforma, porque já era necessário mudar o foco da coisa. Estava muito atribulada, a situação estava muito complicada. Então a Bíblia nos mostra bem claro
que nós podemos ser salvos pela fé para as boas obras. A gente tem depois que a gente se converte, depois que a gente aceita Jesus, depois a gente começa a ter vontade no coração de fazer boas obras. Não é verdade? A gente tem vontade de fazer boas obras. Então quando eu não era crente, a gente não queria fazer nada de bom para ninguém. Você sempre olhava para as pessoas e achava que a pessoa tem isso, a pessoa tem aquilo. Isso aí eu não faço nada, esse aqui eu não vou dar nada. Mas quando você se converte, você tem uma renovação, você tem uma regeneração. Jesus muda a sua vida, muda o seu coração, muda o seu modo de ver, muda o seu modo de pensar. A não ser que haja uma conversão só de presencial assim, e não mude o seu coração. Você não deixa Deus mudar seu coração. Sempre que eu estou fazendo um evangelismo, uma palavra, eu digo assim, olha, eu vou me preparar. Eu digo, não precisa. Não vá se preparar para aceitar Jesus, porque Jesus é quem quer preparar você, mano. Se você for fazer alguma coisa para poder vir para Jesus, aí Jesus vai fazer o que na sua vida? Se você já está fazendo, deixe Deus fazer, não se preocupe com isso. Então essa doutrina da fé, a sola fide, né, que é somente a fé, é uma doutrina que foi, naquela época, foi o Martinho Lutero e outros reformadores começaram a debater essa doutrina aí para que pudesse cair a tese da salvação pelas obras. Não deve existir isso. Então é pela fé, irmão, que nós conseguimos muitas e muitas vitórias na nossa vida. Você pode fazer boas obras a vida inteira. Você não vai chegar a Deus através delas. Você vai só chegar a Deus através de Jesus. Pela fé. E receber a salvação de Deus pela graça, pelo favor imerecido que Deus faz a nós. Nós não merecemos nada. Mas Deus é Deus. Ele abençoa, Ele dá, Ele salva, Ele faz a quem Ele quer, quando Ele quer, na hora que Ele quer. Nós somos apenas semeadores. Nós estamos aqui para jogar a semente. E o Espírito Santo de Deus é quem faz a obra do negócio. É quem toca no coração das pessoas para fazer. Para que as pessoas possam alcançar a salvação. E não pelas obras. Aí tem muitos, naquele tempo já tinha aqueles isoladores, né? Aqueles que isolavam os versículos. Aí vai lá, Tiago, aí a fé sem a obra é morta. Aí pega o versículo desse e bota lá, fé sem a obra é morta. Então a obra é que é importante. Por que ele não botou a fé? Porque o inimigo tem enganado muita gente nesse sentido, colocando no coração das pessoas as coisas contrárias à palavra de Deus, as orientações da palavra, o caminho correto que deve andar, aonde você deve colocar a sua fé. E eu pensei assim, como vencer a dificuldade do mundo pela fé? Como vencer as dificuldades do mundo pela fé? Você já imaginou se você tivesse que alcançar a salvação, a glória de Deus pela obra? Se nós formos nos colocar aqui num patamar assim mais de igualdade, nós estaríamos lá vamos dizer assim, no popular, no fim da fila. Por quê? Se fosse pelas obras, por que estaríamos no fim da fila? Porque existem pessoas aí mais ricas, milionárias, que estariam fazendo obras maiores do que a nossa. E se fosse pelas obras, eles alcançariam os primeiros lugares. Mas a sabedoria de Deus, irmão, ela é infundada, não tem fim. A sabedoria de Deus é grandiosa, é maravilhosa. Ela não tem limite. E Deus não ia permitir que isso acontecesse para dar margem a pessoas que não têm Jesus no coração e que fossem fazer obras só para alcançar um objetivo na vida. Ou seja, salvação, outras coisas mais. Então, a salvação é pela graça de Deus, pela fé
em nosso Senhor Jesus Cristo. As obras não salvam ninguém. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que tem fé em Jesus, o Filho de Deus. Amém, irmãos? Só aquele que tem fé em Jesus é que vence o mundo. Só aquele que tem fé em Jesus é que vai chegar, vai alcançar a salvação. Vai um dia estar com Cristo nas regiões celestiais. Porque aqueles que fazem só as obras, que pensam que só as obras vai ser salvo, ele vai ficar aqui continuando fazendo obra. E não vai alcançar a salvação. Vivemos num mundo com grande diversidade de crenças e religiões. Mesmo assim, sabemos que trata-se de um mundo caído e perdido. E apesar de existirem muitas rotas espirituais, a Bíblia nos aponta somente um caminho e um único Deus verdadeiro. Para alguns pode parecer exclusivista, mas somente Jesus Cristo é o caminho que conduz à vitória. João 14, versículo 6. Então não tem outro caminho, não tem outra estrada, não tem outra rota para se alcançar a salvação mediante a fé que não seja em Jesus. A nossa fé ela tem que ser toda focada em Jesus, mas somente a fé em Jesus é que pode fazer com que a gente alcance ao Deus Todo-Poderoso e verdadeiro. Apesar de haver uma tendência natural do ser humano de crer em algo e de buscar o que lhe transcende, nem sempre conseguimos acertar o alvo. A sua fé deve ser genuína e verdadeira na pessoa certa, que é Cristo. Ele é o socorro nas horas da angústia. Ele é o amigo fiel que lhe ama. É o Salvador eterno. Vale a pena depositar a sua fé no Senhor. Então, naquela época que havia na época da reforma, que havia essa batalha, essa luta dos reformadores para provar, para mostrar, aí se levantou aqueles que são contra e mostrando alternativas e tal, mas não tem como se chegar a um lugar como a Deus, como Deus, a não ser através da fé em Jesus Cristo. E assim, naquela época, houve essa grande reforma, essa revolução naquele momento, para que as coisas não caminhassem pelos lugares errados. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Hebreus 11, versículo 1. Então, é tão interessante, irmão, que Deus não colocou para nós a salvação mediante as coisas que a gente possa ver. Mediante as coisas que a gente possa dizer, olha, aquilo ali assim é maior, é grande, é menor, é bonito, é feio, não. Fé, a gente não vê. A fé, a gente sente. Eu tenho fé em Cristo Jesus. É coisa de Deus. Coloca em nosso coração. Fortalece. Enche. E a fé, ela é alimentada dia a dia. Como é que a gente pode alimentar a fé? A gente diz, a fé não é uma coisa de todo crente. Tem. Mas nem todo tem igual. Tem uns que tem mais fé, outros tem menos. A gente vê isso todo dia, sabe que é natural. Uns têm mais fé, outros têm menos, uma coisa mais. Por quê? Porque a fé, irmão, ela precisa ser alimentada. Aí como é que você vai alimentar a sua fé? Eu vou para a igreja. A igreja lá vai ter oração, o fogo vai pegar e tal, e minha fé vai aumentar. Não. Quem aumenta a fé é a palavra. É a leitura da palavra. É você lendo a palavra. Quanto mais você vai lendo a palavra, como eu disse aqui no início, você vai se aprofundando na palavra. A palavra vai entrando no seu coração,
Há coisas que você já tinha lido 2, 3 vezes, que você agora fez efeito na sua vida, e a sua fé vai aumentando, e aquilo vai crescendo dentro de você. Então a fé vem através da palavra de Deus. A fé também, irmão, ela pode ser alimentada não só pela leitura da palavra, mas por ouvir a palavra de Deus. A fé também vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque muita gente, por exemplo, hoje, muita gente que não sabe ler, né? Então, se ela não sabe ler, se fosse só através da leitura, ela não ia ter um crescimento na fé. Então, Deus, a fé vem pelo ouvir. Porque muitas vezes aquela pessoa é analfabeta, não sabe ler, mas ela ouve a palavra de Deus e se alimenta. Eu não sei o nome, não me lembro mais, mas tinha um irmão aqui, se eu não me engano, o pastor Bosco lembra, um irmão moreninho, parece que era de Boqueirão, daquela banda de Boqueirão, que ele vinha dar uma palavra aqui de vez em quando, e ele pedia para um irmão ler. O senhor lembra? Eu não lembro o nome dele, mas ele sempre vinha trazer uma palavra aqui, sempre era convidado a vir aqui. Ele sempre pedia para alguém ler, porque ele tinha muita dificuldade para ler. Não sei se ele era analfabeto total ou se só com algumas coisas aí. Sempre ele pedia para alguém ler a Bíblia para ele. Então veja bem, ele pregava a palavra, era um homem de Deus, e pelo ouvir, porque ele não sabia ler. Então a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé verdadeira tem como base, irmão, o próprio Deus, Criador único e verdadeiro. E em tudo que ele disse na Sagrada Escritura, diferentemente do que muitos pensam, diferentemente do que muitas pessoas pensam, a fé em Deus é na sua palavra, não é uma fé cega ou sem bases para compreensão humana. Então não é uma fé daquela que vocês eu creio, eu tenho fé, mas eu tenho porque tenho, eu gostei, não. É baseada na palavra de Deus e na sua palavra. Não é uma fé cega e sem base para a compreensão humana. Deus nos deixou provas suficientes, escritas e através da vida de Jesus, para termos uma fé sólida em tudo o que ele diz na Bíblia. Desde o princípio ele tem se revelado à humanidade e quer que creiamos no seu Cristo para termos acesso à vida eterna. Então, através da palavra, você vai alimentar sua fé. Você não vai começar a crer nesses negócios que tem por aí, pelas obras, que é por isso, por aquilo, não. Através da palavra de Deus, você vai alimentar a fé. O que acontece muito hoje, irmãos, é o seguinte. Um profeta falou uma vez, ele disse, olha, o homem peca por falta de conhecimento. O homem peca por não ter conhecimento da palavra. Ou seja, não lê a Bíblia, não busca conhecimento da palavra de Deus. Vem à igreja, participa do culto, louva a Deus, canta, mas não lê a palavra, não se alimenta da palavra. E é importante se alimentar, porque essa palavra é quem vai nos encher, quem vai nos fortalecer, é quem vai fazer crescer a nossa fé cada dia mais, para a gente louvar e engrandecer o nome do Senhor. O que significa ter fé em Jesus? Crer é mais que saber, ter simpatia ou aceitar racionalmente que Deus existe. Ter fé em Cristo implica em confiar, depender, aceitar, se envolver, se entregar e descansar em Deus. Veja aí a diferença. Por que ele diz isso aqui? Olha só, crer é mais que saber, ter simpatia ou aceitar racionalmente que Deus existe. Então isso quer dizer o que com você? Que muita gente que está aí no mundo crê que Deus existe. Não é verdade?
Muita gente que está aí crê que Deus existe. Mas a diferença é essa. Ter fé em Cristo implica em confiar, depender, aceitar, se envolver, se entregar e descansar. São vários fatores na qual você só vai ter em Deus se você tiver fé. Só crer que Deus existe não é o suficiente. Sabe por quê, irmão? Até o diabo, Satanás, crê que Deus existe. Ele sabe, ele crê que Deus existe. Mas você não, você tem fé. O que faz a diferença. Crer em Jesus significa, irmão, confiar que Ele é o Senhor e é o suficiente para nos ajudar, cuidar e salvar. O crente em Jesus não precisa de ajudantes ou crenças auxiliares. Jesus Cristo é o autor e aperfeiçoador da nossa fé. Jesus Cristo, Ele é o autor e o aperfeiçoador da nossa fé. Nós não vamos aperfeiçoar a nossa fé se não for através de Jesus. Hebreus 12, versículo 2. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então veja bem, a fé, ela é fundamental em todas as ocasiões. Por isso naquela época houve aquela reforma, houve aquele movimento que foi a reforma protestante, em que muitas vidas foram ceifadas, muita gente sofreu, foi para o calabouço, muita gente foi preso, muita gente tudo para defender a fé em Cristo. Haveria de modificar o foco e o caminho, porque o caminho estava errado, o foco não era aquele, e as pessoas não tinham sabedoria nem conhecimento de uma realidade, porque era mostrado sempre o outro lado. E naquele tempo começou essa mudança, né, de foco, para que as pessoas pudessem mudar o seu comportamento. O alvo da fé, o objetivo central da fé é a salvação. 1 Pedro 1, versículo 6 a 9. Podemos crer no futuro melhor, crer em curas, sinais, milagres, bênçãos materiais, mas tudo isso é passageiro e secundário. 1 Coríntios 15, 19. O alvo principal da fé em Jesus é a vida eterna. João 3,16. Esta vida abundante já começa aqui, quando confiamos tudo nas poderosas mãos do Senhor. Temos essa confiança pela fé, que nos acompanha pela eternidade. Então, o principal alvo da nossa fé é a vida eterna. A gente pode vir à igreja e ver cura, libertação, a gente pode ver qualquer coisa que você pode vir na igreja que acontecer, mas o alvo principal do crente, irmão, é alcançar a salvação. Porque ele pode ter tudo aqui. Ele pode ter tudo aqui na terra. Se ele não alcançar a salvação, ele vai ficar por aqui. Então, o tudo de aqui não tem valor nenhum, irmão, para que a gente possa alcançar a salvação. Nós temos que ter o alvo que é Jesus. Nossa confiança em Jesus. Nosso alvo, Jesus. A nossa fé em Jesus. Porque Ele é, como diz aqui, o único autor da nossa fé. Princípios da fé na Bíblia. A fé salvadora inclui conhecimento, aprovação e confiança pessoal em Jesus. Romanos 10, 14, Tiago 9, 2, 19.
A fé nasce quando nós damos ouvido à palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé é um mandamento bíblico, está em Marcos 11, 22. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus. Hebreus 11, versículo 6. Lucas 8, 50 e outros versículos que temos aqui, que fala que a fé é um fundamento bíblico. A fé é um dever fundamental do cristão. João 8, 6, versículo 28 e 29. Vamos ficar devendo a conclusão desta palavra ministrada pelo presbítero Everaldo da Igreja do Calvário. Mas vamos encerrar o nosso programa ouvindo esta música interpretada pelo conjunto coral Saracali da Igreja do Calvário. Que todos fiquem com Deus, recebam as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo e até amanhã, se Deus quiser.